Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá. Na nossa última aula a gente abordou um pouco o processo de ocupação do território brasileiro. Como foi esse processo? Vimos que antes da colonização existiam nativos que habitavam essas terras aqui que nós denominamos hoje de Brasil. Vimos também como esse processo de colonização causou o extermínio desses indígenas. Como? Muitos no trabalho escravo, outros lutando contra essa escravidão e outros morreram por doenças trazidas pelos portugueses. Esse processo de extermínio nós denominamos de genocídio. Na nossa aula de hoje, iremos estudar um pouco a expansão territorial do Brasil. Como assim? Vamos ver como esse território brasileiro se desenvolveu ao longo do tempo para ter essa configuração que nós temos no Brasil atual. Para isso, eu trago uma imagem só para a gente ter uma noção de como esse território brasileiro ele é extenso. Olhando para essa imagem, vamos ver um território com suas fronteiras definidas e uma grande extensão territorial. Antes de analisar essa extensão territorial do Brasil, ou seja, o processo de expansão territorial ao longo do tempo, eu vou trazer para vocês uma discussão dos aspectos gerais do território brasileiro. O primeiro aspecto que eu trago para vocês é a extensão territorial. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É denominado um país de dimensão continental. Por que isso? Se a gente pegar como exemplo a Oceania e a Austrália, que ocupa quase todo esse território da Oceania, a Austrália tem 7,6 milhões de quilômetros quadrados. Outro exemplo, para a gente pegar também, a Europa. Se a gente analisar a Europa sem a parte da Rússia europeia, o Brasil é muito maior do que a Europa. Por isso que denominamos esse território como um país de dimensões continentais. Isso a gente vai ver aqui também nessa imagem. Os países mais extensos do mundo. Quem são os maiores países? A Rússia em primeiro, Canadá, China em terceiro, Estados Unidos em quarto. O Brasil é tão grande que está entre os 5 primeiros países de maiores extensões do mundo. Isso porque a gente leva em consideração as terras descontínuas. Os Estados Unidos, além de seu território continental, ele tem 2 estados, como o Alasca e o Havaí, que contabiliza como território dos Estados Unidos. Se não levasse em consideração essas terras descontínuas e apenas o território continental, o Brasil seria o 4º país em extensão territorial. E assim a gente vê como esse território ele tem uma grande dimensão continental. Outro aspecto que iremos abordar é que o Brasil é considerado o maior país tropical do mundo. Por que isso? Vamos analisar aqui esse mapa rapidinho. Pessoal, no globo existe áreas chamadas de zonas termáticas e eu vou me deter apenas a uma. Entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, existe essa área aqui onde o cursor está passando, que é chamada de área intertropical. É a área mais quente e úmida do globo. E o território brasileiro, 90% dessas terras está inserida nessa área intertropical ou tropical. Por isso que chama-se o Brasil de maior país tropical do mundo. Outro aspecto é o quê? Que o Brasil ocupa 47% do território da América do Sul. Vamos olhar aqui esse mapa. Se a gente pegar a América do Sul aqui, ó, eu vou fazer com o cursor contorno, o Brasil, ó, ele está aqui nessa parte e ele ocupa quase 50% desse território da América do Sul. É muita extensão territorial. Então, nesses aspectos gerais, eu trago para vocês a dimensão desse território brasileiro, o quanto ele é extenso. E aí, eu vou fazer uma pergunta. Como foi que esse território ao longo do tempo se expandiu para que nós tivéssemos essa extensão territorial que temos hoje? Essa é uma pergunta que iremos tentar responder. Contudo, vamos fazer um retrocesso, vamos voltar alguns séculos para entender como esse processo de expansão territorial do Brasil foi acontecendo. Vamos lá. Olhando para essa imagem, a gente vê 2 homens lutando por terra. Essa imagem faz uma referência a Portugal e Espanha. Portugal e Espanha foram os pioneiros nas expansões marítimas comerciais. E eles lutavam e disputavam por territórios.
Só que acontece o seguinte, a disputa foi para além de territórios. Eles estavam também lutando por rotas. Por quê? Quando os turcos otomanos eles monopolizaram o mar Mediterrâneo, que era a via de acesso de mercadorias que vinham do Oriente para a Europa, Portugal, ele queria utilizar essa rota aqui da costa africana para ir até as Índias, pegar mercadorias. E essa disputa por rotas entre Espanha e Portugal gerou tensões no mundo. E para tentar minimizar essas tensões, a Espanha cedeu às pressões de Portugal e, mediados pelo Papa Alexandre VI, eles sentaram e fizeram um acordo que estabeleceu o seguinte: a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, as terras que estavam a leste era de domínio de Portugal. As terras que estavam a oeste era de domínio espanhol. Só que aconteceu o seguinte, quando confirma-se que Cristóvão Colombo ocupou as terras que eles denominavam de Novo Mundo, que é América, essas tensões entre Portugal e Espanha aumentaram. E isso fez com que fosse necessário assinar outro acordo. E esse acordo foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Nesse Tratado de Tordesilhas, ele foi assinado em 7 de junho de 1494. Foi assinado da seguinte forma: esses dirigentes do Estado português e espanhol sentaram-se em uma cidadezinha chamada Tordesilhas, por isso o nome do tratado, Tratado de Tordesilhas, e lá eles estabeleceu uma linha imaginária que passava 370 léguas da ilha de Cabo Verde e ficou definido da seguinte forma: as terras a leste era de domínio de Portugal, as terras a oeste era de domínio da Espanha. E dessa maneira, o mundo ficou dividido entre Portugal e Espanha. Vou trazer um mapa para vocês. Nessa área aqui, verdinha, era a área que era de domínio de Portugal a partir do Tratado de Tordesilhas. Essa área aqui mais clarinha era a área de domínio da Espanha. E assim ficou dividido o mundo entre Portugal e Espanha. Analisando o território brasileiro a partir do Tratado de Tordesilhas, iremos ver que a parte que era destinada a Portugal, ela se referia a hoje o que nós dizemos que vem do estado do Pará até Santa Catarina, um território muito diferente do que temos hoje atualmente. Esse Tratado de Tordesilhas, se tivesse em vigor até hoje, o território do Brasil ele correspondia a 3 milhões de quilômetros quadrados. Porém, a gente sabe que nós temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E o aluno pode perguntar: ô professor, e por que esse Tratado de Tordesilhas ele não ficou em vigor até os dias atuais? Visto que foi um acordo entre Portugal e Espanha. Ele não ficou em vigor até hoje porque Portugal aqui não respeitou o Tratado de Tordesilhas. E ele ocupou essas terras que eram de domínio da Espanha. Como ele foi avançando para essas terras de domínio da Espanha e foi ocupando, ele começou a exigir o direito a essa terra. E assim teve que assinar outro acordo que foi chamado de Tratado de Madrid. Nesse Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750, anula-se o Tratado de Tordesilhas. E assim, a partir desse momento, no Tratado de Madrid, eles se basearam pelo princípio uti possidetis para anular esse Tratado de Tordesilhas. E o que significa esse princípio uti possidetis? Nesse princípio diz o seguinte: aquele que de fato ocupa a terra, a ele pertence. Então Portugal usou o seguinte argumento: essas terras que eram da Espanha eu ocupei, então essas terras a mim pertencem. E assim, baseados no princípio uti possidetis, anula o Tratado de Tordesilhas e assina outro acordo que é chamado Tratado de Madrid. E o território brasileiro, a partir desse Tratado de Madrid, passa a ter essas configurações que nós vamos ver aqui no mapa.
Antes, no Tratado de Tordesilhas, a gente tinha essa partezinha aqui, o território brasileiro. A partir do Tratado de Madrid, toda essa parte que era da Espanha passou a ser também de quem? De Portugal. E esse território, a partir do Tratado de Madrid, passou a ter as configurações muito mais parecidas como essa configuração do território brasileiro atual. Então, galerinha, nessa aula de hoje nós vimos alguns aspectos gerais do território brasileiro, como a sua grande extensão territorial. Além disso, vimos como essa expansão territorial do Brasil foi ocorrendo ao longo do tempo e como o Tratado de Tordesilhas e Madrid foi fundamental para essa configuração atual do território brasileiro. Então, galera, nessa breve aula de hoje a gente fica nessa discussão. Utilizem a aula para responder as atividades, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.